Salve, salve, meu amigo, minha amiga! Estou de volta aqui ao canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não me conhecia, ainda não conhecia o canal, já deixa o seu like por aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos se você gostar do conteúdo, manda seu comentário aqui também para a gente bater esse papo. Vamos falar hoje sobre quem joga bonito perde, quem joga feio ganha. E por que eu escolhi esse título para o vídeo? Porque o primeiro vídeo deste canal tem exatamente este título. Foi ao ar aqui em junho de 2019, um pouco antes daquela era Jorge Jesus fazer o que fez naquele Flamengo histórico. Pouco antes de 2019, 2015, o Corinthians do Tite também tinha se notabilizado por ser um time que jogava bonito e teve bastante sucesso, campeão brasileiro com recorde de pontos. Mas nós passamos um hiato aí entre 2016 e 2019 sem um time que esbanjasse qualidade de jogo ofensiva aqui no Brasil. E de 2019 para 2022, também passamos um pouco por esse hiato, né? E não que estejamos superando ele, não é isso que eu vou falar. O que eu vou falar é sobre o Corinthians, porque é interessante a gente perceber que o Corinthians ele vive de 2016 em diante uma era de times que tem muita dificuldade de propor o jogo, né? Alguns até com certo sucesso em termos de resultado. O Fábio Carille em 2017 foi campeão brasileiro, 2017, 18 e 19 também foi campeão paulista. Jair Ventura em 2018 chegou à final da Copa do Brasil, mas nunca com times que tinham naturalidade, que tinham fluidez no seu jogo de ataque, na sua construção ofensiva. Tanto é que em todos esses campeonatos, se a gente pegar especialmente o Campeonato Brasileiro de 2017 em diante, o Corinthians sempre é um dos times que menos finaliza no campeonato. Menos finaliza. E nesse ano não é diferente, né? Nesse ano aqui, se a gente pegar 2022, foram 9 rodadas até aqui sob o comando do Vitor Pereira. Das 9 rodadas, 8 delas, em 8 delas, o Corinthians finalizou menos do que o seu adversário. O único jogo até agora em que o Corinthians finalizou mais foi a partida de estreia contra o Botafogo. Partida de estreia lá no Newton Santos. O que também significa dizer que em todos os jogos que o Corinthians jogou na Neoquímica Arena, com o apoio dos seus mais de 30 mil torcedores, o Corinthians finalizou menos do que o seu adversário. O que mostra essa grande, enorme dificuldade do Corinthians de propor o jogo, mesmo tendo trazido um técnico, o Vitor Pereira, que é notavelmente um técnico capaz de construir equipes que proponham o jogo. Não tem conseguido fazer isso no Corinthians, né? E aí as razões são inúmeras. Claro que ele sempre vai levantar a bola do calendário, assim como o calendário é ruim para o Corinthians, é ruim para todos os outros times, e esses outros times têm finalizado mais do que o Corinthians, então o calendário não é a única justificativa. Característica das peças, talvez, mas aí a gente para pensar, o Corinthians tem muitos jogadores técnicos do meio para frente hoje, né? Talvez com funções muito parecidas e dificuldades de se complementar em campo. Algo que já apresentava também com o Silvinho, essa dificuldade de encaixar o melhor jogo para todos os reforços, Renato Augusto, Juliano, Paulinho, Roger Guedes, William, e esse ano ainda chegaram Maicon e Júnior Moraes. Mas em termos individuais e técnicos, são todos jogadores de muita capacidade de fazer o Corinthians propor. A novidade que eu vou levantar aqui é que durante todo esse tempo, nos últimos anos, quando surgia esse discurso, jogar bonito perde, jogar feio ganha, ele surgia muito num viés de times do Corinthians e essa espécie de saudosismo da torcida do Corinthians por times que jogassem feio, vinham, na verdade, de tentativas frustradas dos treinadores de fazer o Corinthians jogar bem. O que eu quero dizer com isso? Os técnicos não buscavam um Corinthians defensivista, não buscavam um Corinthians que se protegesse muito bem. O que acontecia é que os técnicos tinham dificuldade de fazer o Corinthians atacar. E aí, pela falta de qualidade na construção do jogo, o time naturalmente dependia da sua defesa para conseguir ir bem nos jogos, especialmente do Cássio, né? O Cássio passou a ser o grande destaque individual do Corinthians em muitas dessas últimas temporadas. É, é, mas você percebia que a defesa também não estava ajustada em todos esses anos, né? Eu mencionei aqui o dado da quantidade de finalizações, e assim como o Corinthians sempre é um dos times que menos finaliza no campeonato, ele era um dos times que mais sofria finalizações dos adversários. Tava sempre ali, top 5 times que mais sofrem finalizações, ou seja,
Os adversários tinham facilidade de finalizar no gol do Corinthians e o Corinthians tinha dificuldade de finalizar no gol adversário. Um time que ataca mal e se defende mal. Esse foi o Corinthians dos últimos anos, né? Essa foi a regra, a tônica do Corinthians nessas últimas 5, 6 temporadas, desde a saída do Tite na segunda metade de 2016. O Vitor Pereira, assumindo a dificuldade dele nesse estágio inicial de formação da equipe para montar equipes ou montar um time que construa o jogo, que ataque com qualidade, ele tem buscado seus meios, suas alternativas, suas novas ideias para montar um time que se defenda de fato muito bem, ou que tenha meios, caminhos que facilitem uma defesa sólida. E de fato, se o Corinthians tem conseguido os resultados que tem até aqui, com quase 15 jogos de invencibilidade, mesmo jogando mal do ponto de vista ofensivo da construção, é mérito do Vitor Pereira encontrar caminhos, mesmo que caminhos inusitados, empilhar o time de zagueiros, empilhar o time de volantes. Caminhos inusitados para um técnico que se autoproclama ofensivo, mas que se viram necessários para fazer o Corinthians se proteger bem. Então, quando a gente diz hoje que o Corinthians joga feio e ganha, há um elemento novo nesse jogar feio, que é o fato do Corinthians estar de fato se defendendo bem. Ataca mal, é verdade, o Corinthians não faz um bom jogo de construção ofensiva, mas o Vitor Pereira tem encontrado meios para fazer o time se defender bem, ao longo das partidas pelo menos, né? Tem priorizado essa parte aí. E um ponto que acaba sendo interessante dessa história toda é que se a gente olhasse a segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro e pensasse, olha, o Corinthians está lá em primeiro, não vai durar 2, 3 rodadas, né? Vai ser questão de tempo aí para o Corinthians cair. Estamos aqui na nona rodada agora e o Corinthians segue em primeiro, né? Pode ser ultrapassado hoje por Atlético Mineiro e Palmeiras, mas está sempre ali entre os primeiros, né? Então, isso vem dando resultado e lembrando que o Corinthians já pegou a maior parte dos adversários mais difíceis nesse começo, né? Palmeiras e São Paulo, por exemplo. O que você está achando do trabalho do Vitor Pereira até aqui? Eu confesso, mais uma vez eu repito, o jogo de ataque do Corinthians, a construção ofensiva é muito ruim, é fraca. Para a qualidade técnica dos jogadores que o Vitor Pereira tem à disposição, ele não tem conseguido extrair o melhor desses jogadores individualmente, em termos de posição e em termos de função dentro de campo. O Renato Augusto faz funções que não privilegiam a sua qualidade técnica no modelo do Vitor Pereira. Mas há um elemento novo que é uma solidez defensiva de fato e por estratégia do Vitor Pereira. Um abraço e até o próximo vídeo.